Bem-vindos ao Vesselcast, o podcast do Grupo Vessel em realização com Vessel Experience, viagens esportivas e artísticas únicas e transformadoras. Vessel Sports, você em alto nível por meio da metodologia Vessel. Vaporetto, cidadania italiana especializada para todos. Fiquem agora com um novo episódio do Vesselcast. Fala galera, começando mais um Vesselcast, o podcast da Vessel. Hoje um tema que eu tenho certeza que vai mexer com muita gente aí, que é de interesse de pais, jovens, atletas, que é ansiedade e depressão na adolescência. Estou aqui com duas super convidadas, as Raquéis. Temos duas Raquéis hoje, né? Então eu gostaria que vocês se apresentassem. Raquel, que é psicóloga, e Raquel Correia, né? Isso mesmo. Que é a mãe de atleta nossa aqui, atleta que ganhou bolsa de estudos nos Estados Unidos, está jogando na Califórnia. Então a gente tem bastante coisa para contar sobre o assunto. Então primeiro, Raquel Prado, psicóloga, por favor, se apresente, conte um pouco da sua formação e também um pouco da sua experiência. Olá, eu sou a Raquel, eu estou trabalhando aqui também na Vessel, mas eu atuo também com adolescentes, faço orientação parental, psicologia intercultural e eu gosto muito dessa área e esse assunto eu achei super relevante também, muito bacana e estamos aqui para contribuir. Vamos conversar bastante hoje com a minha xará aqui e vamos nessa. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Amanda. Obrigada quem está nos ouvindo. Meu nome é Raquel. Estou aqui como mãe de atleta, mãe do Arthur, ele é jogador de basquete. Ele joga hoje nos Estados Unidos com bolsa de atleta e estudante atleta, como ele disse, que o estudante lá vem antes do atleta. Sou uma entusiasta também no assunto e principalmente sou uma entusiasta do esporte como uma medida para regular a nossa saúde mental, com certeza. Então, muito obrigada pelo convite. Você pratica algum esporte? Já praticou também? Na verdade, eu pratiquei... Olha, falar bem a verdade, Amanda, eu acho que eu pratico esporte desde que eu me conheço por gente. Assim, eu acho que a gente começa a se conhecer por gente com quanto tempo? Sei lá, 3, 4 anos? E com 3 aninhos eu já nadava. Então, nunca saí do esporte. Eu acho que teve uma fase ali da adolescência que eu tentei escapar. Meu pai, muito sábio, falou pra mim que se eu não voltasse pro esporte, eu não podia nunca mais ir ao shopping center. Então, com 12 anos eu voltei, eu comecei a fazer vôlei, fiz vôlei até uns 16 anos, aí depois saí do vôlei, e aí eu, assim, não fiz mais esporte regular, assim, com equipe, né, não tinha uma rotina como pode ser? Uma rotina com treinamentos específicos, mas eu sempre fui muito autodisciplinada com o esporte, então nunca larguei. E hoje eu sou triatleta, assim, amadora, super amadora, mas eu pratico e requer bastante energia, vamos dizer assim. Que legal. Bom, é bom essa vida de atleta. Eu sou suspeita para falar do assunto, também sou atleta da Seleção Brasileira de Flag Football. Então, além dessa questão da disciplina, entender tudo que precisa para ser atleta, a parte mental a gente aprende como faz diferença. Então, ok, tem a questão do treinamento físico, dieta, tudo isso, mas a gente aprende nessa vida de atleta como é importante cuidar do mental também, né? Então, sendo esse assunto que a gente vai falar, eu gosto muito de falar, eu estudo muito sobre inteligência emocional também, e eu tenho visto cada vez mais como faz diferença no meu desempenho. A gente vê aí nas Olimpíadas também, né, como os atletas levam isso. A gente tem históricos de atletas que tiveram aí que dar um passo para trás, se entender o que está acontecendo. Então, Raquel Prado, eu queria que você explicasse um pouco sobre esses dois temas que eu vejo que está muito na boca aí de todo mundo, que é a ansiedade e a depressão. Então, eu gostaria que você explicasse de uma forma até um pouco mais técnica o que é a ansiedade e o que é a depressão. Tá. E assim, esses dois, na maioria das vezes, caminham junto, né? Tanto a depressão, a gente tem um número alto de pessoas com depressão que tem ansiedade. E quem já desenvolve ansiedade antes, o prognóstico é que desenvolva depressão também, porque ali é comorbidade, tá muito junto, né? A depressão é um transtorno de humor, e aí a gente vai precisar dos critérios diagnósticos, que a gente tem um manual de saúde mental, um manual internacional que, assim, não tem um consenso, são 2, mas a gente usa muito o DSM.
E aí lá vão ter 9 critérios e para você se enquadrar, vamos dizer assim, na depressão você precisa ter pelo menos 5. Mas não é só os 5 critérios, a gente tem que ver qual que é a intensidade desses sintomas e qual que é a gravidade. Porque às vezes a gente pode ter pensamento suicida, ideação suicida, então a gente tem que estar muito atento para esse ponto quando a gente fala de depressão. A ansiedade é também um transtorno e assim, a gente vai ter vários subtipos de ansiedade. Vamos falar do mais comum, que é a ansiedade generalizada. A ansiedade ela é dividida assim, a gente pode dividir em 2 partes. A ansiedade, que são os sintomas fisiológicos que a pessoa vai ter. Ela vai ter uma respiração mais curta, às vezes a mão pode ficar fria, vai suar, o coração acelera. Vários sintomas nesse sentido são os fisiológicos, que seria a ansiedade, e o fator da preocupação, que está muito presente. E para a gente caracterizar que é uma ansiedade, ele tem que estar durando pelo menos uns 6 meses. E a ansiedade generalizada é em vários aspectos, não é só um aspecto da sua vida. Você vai desenvolver ansiedade no trabalho, em questões familiares, na escola, são vários ambientes que a gente vai ver se tem ansiedade também, para caracterizar uma ansiedade generalizada. Porque a gente vai ter outros tipos, ansiedade de separação, em crianças, às vezes vai para a escola. E aí tem os outros subtipos de ansiedade social, que às vezes e aí também subdivide dentro da ansiedade social a questão de desempenho. Então tem vários tópicos, mas seria mais isso, ansiedade, essa parte do componente fisiológico com a preocupação. E aí a gente vai longe nesse assunto, né? Uhum. E o que muda, assim, se existe uma diferença para quando o jovem entra na adolescência? Porque tem toda essa questão de mudança, corpo, né, a parte social, né, muita coisa acontecendo ali também, se entendendo os gostos. O que muda em relação a isso? A ansiedade na adolescência, ela pode ser caracterizada por... Tem vários componentes que agregam. E assim, a gente não tem uma receita de bolo. São vários fatores. Tem a questão do temperamento da pessoa também, que isso vai favorecer ou não. Não que exista um temperamento melhor ou um pior, mas às vezes combina o temperamento da pessoa. Às vezes a gente vai falar assim na ansiedade, o modelo biopsicossocial. Ela vai ter questões biológicas, porque pode ser um fator tanto na depressão também. Pode ser fatores de hereditariedade, já outros familiares já tiveram essa situação. Questões de sexo, as mulheres são mais propensas a ter do que os homens, tanto depressão quanto ansiedade. No caso das mulheres, a gente tem muito essa questão hormonal. Tem a questão que ela pode desenvolver uma depressão pós-parto ou um pouco antes de ter o neném. A gente tem esses fatores. Tem fatores também psicológicos, por exemplo, se a pessoa já é mais introvertida. Isso também pode favorecer ela ter uma ansiedade. No caso dos adolescentes, essa questão que é muito importante é o relacionamento com pares. Então, às vezes, ele tem uma ansiedade de lidar com isso, ele já tem esse fator, que ele já é mais introvertido, isso daí pode favorecer a ansiedade. E a ansiedade é o quê? A sua cabeça que está lá no futuro. Muitas questões, assim, lá no futuro, e aí a gente pode pensar em quê? Às vezes ele está estudando, não foi bem em alguma matéria, e a cabeça já vai longe. Eu não fui bem, não vou conseguir, vou reprovar, minha vida acabou. Então vai longe, projeta longe, né? Muito, muito, muito. E no caso da depressão, a gente vai ver a pessoa... E assim, no caso da depressão não tem também, porque a gente vê a depressão, a gente vai pensar o quê? A pessoa que não sai da cama, que tá triste, isso também. Mas ela pode ir para outro polo, a pessoa pode ser agitada. Na parte da alimentação, que é um dos critérios também, ela pode comer mais ou ela pode comer menos. O que a gente vai ver? Se ela mudou do jeito que ela era. Uhum. Então pode ser tanto comer mais, como comer menos. Pode ser mais sono, pode ser menos sono. Esse a gente chama de fatores paradoxais. Então isso daí também faz parte e não tem assim um modelo típico. Porque se a gente fizer uma combinação desses critérios todos, um com o outro, dá mais de 900 combinações. Então você colocar uma pessoa com depressão e outra, às vezes elas podem ser completamente diferentes, porque tem essas combinações. Então varia muito, não tem assim um modelo. Mas a gente tem que ficar muito atento a esses sinais de mudança. Até com gatilhos diferentes, né? Uma coisa, eu estudo muito sobre personalidades também, né? Uma coisa que eu percebo que sim, cada um é único, cada um vai reagir a uma notícia, a alguma questão, e tá muito ligada a como a pessoa se sente sobre aquela questão, né? Uhum. Então, sobre como ela se sente, os valores dela, da casa que ela cresceu, exatamente, né? Ou as experiências que ela teve, né? Às vezes um trauma diferente, uma resposta diferente que teve com o professor, ou, né, ou mesmo em casa, e às vezes uma correção de um pai
que precisa daquele momento. Mas como a criança, como o adolescente se sentir em relação àquilo, faz toda a diferença e como ele vai levar isso pra frente, né? Sim. Até perguntando, Raquel, como é que foi pra você isso, né? Ter um filho adolescente e você tem uma filha mais nova também, né? Também, Tenho ele e o adolescente, adolescente já pré-adulto, não sei como tá com 17, né? E amadureceu muito rápido, eu percebi isso, assim, e a minha filha com 10 anos também, eles são muito maduros, assim, tem uma maturidade diferenciada, assim. Ele, para morar fora, com certeza, exigiu uma maturidade dele acima do normal. Ele é muito calmo, né, então, acredito eu, como a Raquel falou, que são sintomas diferentes. Então, o fato dele ser calmo também não quer dizer que ele não seja ansioso, né, quer dizer que ele lide com isso de uma maneira diferente de outras pessoas. Mas para nós pais, principalmente para mim, né, como mãe, eu sempre fiquei tranquila, porque eu nunca achei que ele estava não sabendo lidar. Eu acho que tem isso, né? Todo mundo sente altos e baixos, todo mundo sente uma frustração, todo mundo sente um momento assim que você está tendo uma dificuldade, mas a impressão que eu tenho, né, que eu tenho dele é que ele sabe lidar. A minha mais nova, ela fez terapia quando ela estava com uns 4 aninhos, porque daí eu já senti diferente, eu acho que ela já não estava conseguindo lidar. Então, ela, por exemplo, ia ter uma prova, ela ficava extremamente ansiosa, ela ficava com tremedeira, e ela era muito esperta, né? Falava para as professoras que tinha vontade que estava com dor de barriga, e daí ia querer ir pro banheiro, ela dava umas fugidas, assim, sabe? Era muito... Então, eu senti ali que quando ela ia encarar uma atividade que era um pouco mais, que exigia mais do emocional dela, ela fugia. Então eu falei, poxa, não, eu acho assim, a gente também tem que saber a nossa limitação. Eu sou mãe, né? Eu não sou psicóloga, eu não sou professora, então assim, eu sou muito de buscar ajuda. Tanto que o Arthur hoje tem, né, todo o aparato da VS, eu tenho um aparato de muita gente, porque eu também acho que uma sabedoria nossa é a gente reconhecer a nossa limitação. Então eu fui procurar ajuda, foi excelente. Hoje ela é uma criança, assim, até para lidar com a distância do irmão, ela lida muito melhor, claro que ela sofre, mas ela sabe lidar. E vira e mexe, ela fala pra mim, ai mãe, eu queria voltar pra terapia, porque claro, gente, é uma coisa que fez bem pra ela, né? Terapia é algo sensacional. Já o Arthur, assim, ele nunca fez terapia, eu já busquei uma ajuda num determinado momento, mas tem que atender à distância, né? Então isso também, na hora a gente não conseguiu encaixar ali com a rotina dele, que é insana, né? Esse também é uma questão. Então eu acho que o atleta, ele precisa ter uma autorregulação maior do que uma pessoa que não tem uma intensidade tão grande assim de rotina, porque ele tem menos tempo e ele precisa ele precisa se recuperar muito, muito rápido. A gente está vendo nas Olimpíadas agora, né, por exemplo, a gente vê que alguns atletas sofrem uma derrota e dali no outro dia precisam jogar de novo, então ele tem que dormir, acordar e falar bora, né? De repente isso é diferente, então eu sinto nele uma cobrança até maior nesse sentido de eu preciso ficar bem logo, né? Tipo, o meu baixo tem que ser muito breve, assim. Mas é claro que tem momentos que eu acho que tá pegando mais e tem momentos que tá... Depende muito do jogo, né, gente? Se ganhar é só maravilha. Quando perde é um pouquinho mais puxado. Sim, mas é legal que ter esse tato, né? Olhar pra isso. E até eu vou te perguntar, Raquel, também, com certeza, quando tem esses sinais, né? Seja da ansiedade, depressão, ou os dois, né? Como você falou, que caminham juntos. O que seria interessante dos pais prestarem atenção, assim? Então, por exemplo, você comentou também, a ansiedade, fica muito pensando no futuro, ou não tá conseguindo dormir, alguma coisa assim. Quais são realmente alguns sintomas que aparecem para os pais ficarem ligados, assim, aqui talvez vai precisar de uma intervenção com uma psicóloga? Sim, quando muda o comportamento. Ele tinha um determinado comportamento e aí os pais estão vendo uma mudança, porque muitas vezes na criança não se manifesta com tristeza. Se manifesta mais com agitação. Aí às vezes até pode confundir com alguma outra coisa. A gente identificar isso. Se está passando alguma situação em casa também, os pais já ficarem atentos no comportamento dos adolescentes mesmo. Porque às vezes o adolescente está ali, ele não é nem criança e não é adulto, né? Então às vezes a gente cobra como se fosse um adulto, né? Só que às vezes eles não são. E às vezes os pais colocam o quê? Eles acham que eles vão lidar com isso e eles têm que dar conta disso. Então os pais estarem atentos porque às vezes eles não dão conta. Às vezes é a questão de temperamento, vai lidar melhor com aquilo, às vezes não. Então a gente tem que estar atento às mudanças. E isso daí é muito importante.
Legal. Uma outra coisa, até pensando agora, buscando um pouco longe, o filme lá do Divertidamente. Maravilhoso. Que é uma referência, você assistiu também, Raquel? Sim. Eu acho que é uma referência sensacional pra entender um pouco. É material que eu trabalho muito. E assim, sinceramente, pra mim, nem é filme de criança, é filme pra adultos. Né? Porque a gente olha, a gente entende, porque eles retratam muito sobre as crenças limitantes, crenças possibilitadoras, no segundo filme é muito sobre isso também, né? E essa questão, que eu acho que é um ponto que dá pra gente entrar aqui, sobre que você fala da psicologia positiva, mas também sobre a questão de gestão de emoções. Porque a gente aprende que tudo bem sentir raiva, tudo bem sentir tristeza. No filme, né, a gente aprende como a tristeza é importante, a felicidade fala isso. Então, eu queria que você explicasse também o que é essa gestão de emoções, porque eu percebo assim, né, eu como atleta, por exemplo, a raiva é importante, te move. Então eu fui lá, perdi uma jogada ou errei alguma jogada, fiquei com raiva, eu vou usar essa raiva porque a raiva é uma emoção, né, pré-histórica dessa questão de, eu preciso ir pra luta, eu preciso do movimento. Então, é entender, e ainda sentir no corpo, né, onde, eu sinto nas mãos, eu tenho vontade de fechar os dentes e tal, então eu entender isso e como usar isso, né. É isso que você falou, você já entendeu isso. Porque a primeira coisa que eu trabalho, seja com adulto, com adolescente, é sobre as emoções. Porque elas são muito importantes e na nossa cultura, muitas vezes a gente tem algumas limitações em relação a isso. Você tô vendo que você tá super psicoeducada aqui nas emoções. Eu faço terapia, beijo pra minha psicóloga. Porque a gente trabalha muito isso, porque às vezes as emoções elas não são bem aceitas, né? Principalmente, a gente não fala negativas e positivas, só que às vezes eu erro e falo negativa, assim, mas não são. Elas são agradáveis e desagradáveis de se sentir. Então a gente vai cair muito nessa daí, de, puxa, eu não gosto de sentir raiva, eu não gosto de sentir tristeza. Só que, igual você falou, elas têm uma função. E elas vão proteger a gente. Elas têm duas funções, na verdade. Porque nós somos a mais social das espécies, já que a gente está falando dessa questão. E aí elas vão fazer o quê? Elas vão proteger a gente e elas servem para o nosso contato social. Porque nós somos para viver em comunidade. Tanto é que se você for ver a questão das patologias, elas envolvem prejuízo nos relacionamentos. E aí a gente vê como as emoções são importantes. No caso do espectro autista, a criança, a pessoa vai ter um prejuízo, mesmo que seja o tipo nível 1, ela vai ver o quê? Às vezes ela não entende o que o outro está sentindo, ela não sabe como se comportar, ela não sabe como reagir. E ela também vai ser psicoeducada. Então a gente falar que não tem emoção boa, não tem emoção ruim. Todas elas são necessárias. Só que as desagradáveis, elas fazem o quê com a gente? A gente vai ter a questão de... A gente tem essa emoção, a gente vai querer lutar, fugir ou a gente vai congelar. Às vezes numa situação de medo, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Sim. Então a gente dá uma paralisada assim e é pra isso, a gente precisa ter atenção naquele momento. O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Agora, você falando da psicologia positiva, o que eu faço nos atendimentos? Eu faço um contraponto, porque a gente precisa saber o que não tá legal, os pais vão trazer... Normalmente o adolescente vem ou é encaminhado pela escola, ou os pais estão vendo alguma situação. São raros os casos que vêm, eu quero fazer terapia. Então, assim, ele já vem encaminhado. E a gente tem que trabalhar com essa situação com ele. Então, a gente vai explicar isso. Vai entender o problema que ele está passando ali. Vai entender tudo que veio de base. Como são essas relações familiares, tal. Como que lidam com essas emoções. Só que a gente vai fazer o quê com a psicologia positiva? A gente vai trabalhar as emoções positivas. E aí, as emoções positivas vão muito além da gente falar da alegria. Aí tem amor. Tem outras coisas que a gente vai desenvolver. A gente vai trabalhar com gratidão, a gente vai trabalhar com fé, a gente vai trabalhar com espiritualidade. A gente viu muito isso agora aqui nas Olimpíadas, né? Porque isso é promotor de saúde mental. Os atletas se apegarem na fé deles, falarem isso, e isso daí traz um alívio. Então a gente vai promover o quê? Porque qual é a diferença das emoções desagradáveis para as agradáveis? As agradáveis, elas vão ampliar. Elas vão construir pontes. Então, assim, coisas que eu não pensava, puxa, eu tô ali desenvolvendo gratidão, tô desenvolvendo amor, eu vou ter outra visão. Eu posso ir além. Eu não tô pensando só no meu problema, eu tô pensando naquilo que eu posso desenvolver. O que é, por exemplo, no caso do seu filho que é atleta? Que atleta que eu quero ser? Eu vou trabalhar com a limitação que eu tô ali no momento? Vou. Mas, assim, onde eu quero chegar? E é nesse lugar que eu quero chegar que a gente vai trabalhar. Então, vai expandir isso.
Isso que é o legal da psicologia positiva. E a gente trabalha com as forças de caráter, são 24 forças de caráter, 6 virtudes. Então a gente vai fazendo isso através do quê? De exercícios. Porque eu trabalho com a TCC, e a TCC a gente tem tarefa de casa. Porque o que vai fazer a diferença não são aqueles 50 minutos de atendimento. É claro que vai, porque ali a pessoa fala, mas é o dia a dia, é mudar, porque a gente vai trabalhar o quê? Reestruturar o pensamento. A gente fala reestruturação cognitiva, que é o quê? Mudar um pensamento. Eu tenho um pensamento que não está sendo funcional, e eu tenho esse pensamento por anos. Tá, só que ele não tá sendo legal pra mim, não tá agregando. A gente vai trabalhar em mudar isso. E ele levou anos para ser construído. É uma visão de mundo que eu tenho. Então, para desconstruir isso, é o trabalho do dia a dia. São os baby steps, né? A gente vai ali naquele passinho de formiga e é isso que vai fazer a diferença. Porque às vezes a gente quer mudar tudo de uma vez. E não é o caminho. Sim. O caminho é você ir um pouco por vez. E aí você tendo autocompaixão com você. Puxa, eu não consegui hoje. Ah, mas olha, ontem eu consegui, a gente tem que voltar. O que você está conseguindo? O que você está progredindo? Nisso que a gente vai trabalhar. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, desses vários cursos que eu já fiz sobre inteligência emocional, mas tem uma que mexeu muito comigo, que é infinita paciência com você mesmo. Então a gente entende que é um processo, respeitar esse nosso tempo e uma das questões, assim, eu trabalho diferentes, eu chamo de ferramentas, né? Seja coragem, seja, né, diferentes questões que eu vejo que talvez naquele momento eu preciso mais de coragem, talvez nesse momento eu preciso mais de humildade, não sei. Mas uma que me pega muito forte, que eu como atleta, que eu me exijo muito, essa questão de entrega, é a paciência. Então eu vejo que é muito importante, principalmente quando eu tô lidando com muitas coisas, né? A gente falou no começo aqui, pode ser família, pode ser relacionamento, pode ser o esporte, profissional, então é muita coisa. Então essa gestão é entender, e eu vejo, né, eu percebo isso, quanto mais eu me entendo, eu levo isso muito pra minha psicóloga, que às vezes tem uma questão que, eu já passei por isso, mas eu já passei e eu tô vendo já às vezes num lugar dissociado de uma terceira pessoa, assim, eu tô conseguindo perceber coisas diferentes. E daí você, eu tô sentindo isso, mas eu tenho essa ferramenta, eu aprendi isso aqui. Então você vai buscando diferentes maneiras de lidar. E uma coisa que você falou muito interessante também, que eu penso muito, eu não sou mãe hoje, né? Mas eu quero muito ser, e eu penso muito nisso, sobre a construção de caráter. Então eu até queria te perguntar, Raquel, como é que é isso pra você, quando a gente pensa, né? Eu tô criando uma pessoa pro mundo. Então eu preciso colocar assim, isso aqui é legal, isso aqui não é. Sim. Como é que é isso, né, no papel de mãe em si? Não é fácil, né? Mas, sinceramente, o caminho mais lógico, não sei, vamos ver se a psicóloga vai concordar comigo. Eu acho que a gente ser exemplo, né? Com certeza. Não adianta você falar e você não aplicar o que você fala. Então, isso... Eu sempre fui muito de me cobrar, assim, eu não sei porquê, mas eu nasci, como eu falo, eu nasci toda certinha, sabe? Claro que tive meu momento de adolescência, que a gente dá uma curtida, né, faz umas coisas mais assim, sempre o lado de ser certinha me puxava mais, assim, sempre gostei muito de esporte, né, enfim, então eu cresci, quando eu tive o meu filho mais velho, eu era muito nova, eu tinha 23, né, 23, 24 anos, então hoje em dia a gente falar ser mãe aos 23, 24 é realmente jovem, assim. Mas eu tinha um juízo, assim, graças a Deus, eu tinha muito juízo. E aí eu fui vendo que cada vez mais era necessário eu mostrar pra ele o que é certo, e não falar o que é certo, né? Então, isso sempre foi uma regra dentro na minha vida, assim. Então, eu penso, deixa os meus filhos verem como que é você trabalhar, você estudar, você se dedicar ao esporte, você se alimentar bem, você não beber de vez em quando, tudo bem, né? Mas não como hábito, assim. Mas não como hábito. Por exemplo, olha, se você perguntar quantas vezes eles me viram bebendo, foram pouquíssimas, entende? Tudo bem, gente, não é errado beber, mas eu digo assim, mas é uma cobrança, é uma cobrança minha, assim, né? Que eu penso, não quero ver, né, isso neles, então não vou permitir que eles vejam isso em mim. E a fé, totalmente, assim, né? Meu filho hoje, ele é evangélico, ele se batizou, não foi por mim, foi totalmente dele, uma escolha dele, foi algo que aconteceu lá nos Estados Unidos, inclusive, com uma turminha dele, isso é muito legal, né, porque mas também é uma coisa que a gente sempre, lá em casa, então a gente sempre teve esse também, eu acho que é uma ajuda, né, como você falou, é um pilar que vai sustentar uma coisa boa dentro de casa, né, então... claro, aí tá, beleza, tem o exemplo, tem a fé e tem também, que eu acho que é extremamente importante, Amanda, e isso eu vou falar assim, né, de mãe mesmo. Eu acho que quando você percebe
que teu filho tá feliz com algo, que tem algo preenchendo ele. É mais do nosso dever proporcionar, ampliar aquilo, né? Sim. Porque eu vou falar uma coisa muito engraçada, que a Anabela fala. A Anabela é minha filha mais nova e ela fala que ela sente muita falta do irmão, porque o irmão, ele quando tá aqui, ele é maravilhoso, né? Eles se divertem, eles riem. E eu falo pra ela, filha, ele é assim porque ele tá vivendo a vida dos sonhos dele, né? Se ele estivesse aqui frustrado, né, fazendo algo que foi imposto, por exemplo, não é fácil uma mãe chegar e falar assim, vai morar fora com 14 anos, né? Vai, pode ir. Mas e daí, se eu tivesse falado não? Né? Será que ele estaria feliz? Né? Será que ele estaria, né, vivendo uma vida plena? E será que o fato de eu, mãe, ou o meu marido, ter cortado um sonho dele não ia acarretar várias outras questões? Então eu acho também que a gente tem que aprender a soltar, né? Assim, a respeitar nossos filhos. Quando é uma coisa boa, claro. Quando é uma coisa que a gente tá vendo que não tá pelo lado errado, eu imagino que seja bem difícil, né, Raquel? Isso eu imagino que seja, né, muito, muito complicado você guiar o seu filho contra uma maré que não é legal e que ele tá curtindo. Então, né, não foi o que aconteceu comigo. A maré era boa e eu incentivei. Mas assim, eu percebo assim, uma saúde mental muito maior nos adolescentes que conseguem viver o que de fato eles sentem que é aquilo que é pra ele, né? Sim. Mas claro que também não são todos que talvez tenham conseguem sentir cedo. Às vezes demora. E aí se demora, os pais, né, vão tentando direcionar para um caminho bom e até quando encontrar, incentivar da melhor maneira, né? Não sei se respondi a sua pergunta. Não, acho que esse assunto que você trouxe, acho que é muito legal mesmo, porque, querendo ou não, é um desafio para os pais também, né? O filho ir para fora, um país diferente, uma rotina diferente. E puxando esse assunto, né, que a Raquel, como mãe, tratou, Raquel, como psicóloga, eu queria que você desse alguma dica para esses pais que sabem desse sonho do filho de morar fora, que às vezes é difícil, né, deixar sair do ninho, voar, mas que vê todas essas possibilidades e oportunidades que ele pode ter, sendo como atleta ou com outra questão. Qual que são as estratégias para os pais lidar com essa situação? Os pais têm que estar ali já sabendo do que o filho quer e assim, e deixar um pouco essa questão, eu quero meu filho pra mim, né? Porque a gente quer muito que os filhos fiquem com a gente e tudo, mas a gente tem que pensar que um dia, quando também os pais foram adolescentes, foram jovens, eles também tinham sonhos, né? E assim, muitos pais foram atrás do sonho e pensar nisso positivamente, né? Puxa, eu tô vivendo a vida que eu quero viver. E propiciar isso pro filho. Que ele tenha uma vida que vale a pena ser vivida, que ele vai estar satisfeito, que ele vai estar feliz, que a gente... Eu acredito que é o que os pais querem pros filhos, né? E até mesmo nos atendimentos, eu não vejo um pai que fez alguma coisa deliberadamente para prejudicar o filho. Mesmo quando faz alguma coisa errada, a gente tá na intenção de que é o melhor pro meu filho. Eu erro, mas eu tô querendo que seja assertivo aquilo, né? Então eu acho que os pais têm que estar muito ligados com isso, né? Ver o que é melhor pro filho, se ele tá bem, se ele tá seguro. A gente se cerca, só que a gente tá educando eles para isso mesmo, como você falou, para voar, né? E que sejam os melhores voos, né? Os voos mais altos. Então a gente se preparar nesse sentido e os pais estarem se preparando nesse sentido. Boa. Para finalizar, então, eu queria, Raquel, você como mãe, desse um recado aí para os pais que estão ouvindo a gente, estão assistindo a gente. Alguma dica, assim, que você vê que é legal para apoiar o sonho dos filhos, mas também respeitando o processo de cada um, né? E também entendendo as dificuldades, os desafios. Sim. Ai, gente, difícil, mas assim, eu vou falar algo que eu vi lá em casa e vejo em várias casas de pais, de atletas, assim, de filhos, enfim, que estão bem, né, que estão vivendo na sua plenitude, vamos dizer assim. A mudança do ser humaninho de criança para adolescência é um choque para nós pais. É mentira falar assim que não é, né? Até mesmo quando é um adolescente muito de boas, assim. Porque eles se fecham, né? Então a criança, ela é entusiasmada, ela quer nos contar tudo, e o adolescente, ele vai se fechando, e chega um momento que parece que ele nos encara como um inimigo, assim, né? Tipo, você não... Parece que não é mais aquele amor, aquele carinho, é uma coisa assim, ai mãe, não quero falar com você. Assim, se eu falar isso, meu filho vai ficar bravo, porque ele sempre foi muito tranquilo, mas a gente sente uma diferença. E aí, o que eu me apeguei? Eu comecei a viver muito a vida dele, assim, sabe? Então, assim, ele tava no esporte. A gente, tanto eu como meu marido, a gente ia muito nos jogos, a gente dava carona muito pros meninos, porque
passa de uma fase que você não pode mais perguntar o que está acontecendo. Você tem que começar a viver um pouco o que ele está vivendo para você ver se tá legal, se não tá legal. Porque se depender deles nos contarem, vai ficar cada vez mais restrito, porque eles vão perdendo aquele entusiasmo de chegar em casa e contar o dia e tal. Então, assim, ele começou no esporte, ele já fazia, né? Claro, ele já fazia esporte, mas ele começou a jogar basquete, aí ele começou a ter vários amigos e a gente começou a se aproximar das famílias, dos amigos, a gente começou a proporcionar, tipo, churrasco, então, quer dizer, a gente tava sempre junto, mas sem ele achar que eu tava no pé dele. Né? Não era isso, a gente estava junto porque a gente estava proporcionando um ambiente saudável e que principalmente ele gostava, né? Não era um esforço para ele estar lá, ele estava curtindo. E aí aos poucos eu fui vendo que ele foi sentindo uma confiança em mim novamente, sabe? No meu marido. Então eu digo assim para os pais, assim, estejam presentes, acho que é um clichê falar isso, né? Mas não é presente é presente de verdade, né? É presente feliz, assim, puxa, eu quero ver o meu filho, eu quero viver um pouco o que meu filho tá vivendo. E, putz, se eles nos virem entusiasmados pela vida deles, com certeza isso só vai trazer coisas boas, né? Bons frutos, vamos dizer assim. Não sei, eu acho que, não sei, é algo básico, mas acho que é legal. Mas se a gente for falar de intervenção, que não vai dar tempo, né? Mas as intervenções são coisas simples. São muito simples as intervenções, só que não são fáceis. Porque a gente pode falar que é simples, igual você falou, dar atenção pro filho, né? Só que às vezes eu tô dando atenção, o filho tá falando, aí eu tô aqui respondendo mensagem, eu tô, que legal, que bacana. Eu não tô ali, eu tô, mas eu não tô. E às vezes assim, não é só o presente fisicamente, às vezes tem mães que não trabalham e ficam com os filhos, mas não ficam. E tem mães que trabalham, passam o dia inteiro fora e quando estão com os filhos, estão com os filhos. Então, assim, tem muito isso, né? E isso daí você tá junto, é muito protetivo. E você vai fazer o quê? Você vai dando atenção, eu tô te vendo, eu sei quem é você, eu sei do que você gosta, eu sei o que importa pra você. E nós queremos isso, nós queremos que a gente seja visto, a gente quer ser validado, a gente quer que o que eu falo, a outra pessoa, mesmo que ela não concorde, porque isso quer validar. Eu posso não concordar com você, com a sua opinião, com o seu ponto de vista, mas eu tô te escutando, eu tô deixando você ser você. E isso daí é uma coisa que pega muito, porque às vezes a gente discorda de uma posição política que seja. Puxa vida, eu não quero nem ouvir o que você tá falando. Não, peraí, vamos ouvir. Tá. Aí eu falo a minha posição, você me escuta, eu tô sendo aceita, o outro tá sendo aceito, em casa também acontece muito isso, né? Só que assim, eu tô ali, tô junto, tô construindo um relacionamento saudável. E eu acho que isso é muito importante, principalmente pros filhos, né? Pra eles crescerem seguros, crescerem num ambiente de paz, que as pessoas respeitam as diferenças, se toleram. Não se tolerar, tipo, tô tolerando, não, porque elas se amam. Eu te amo tanto que eu sou capaz de ouvir uma opinião sua que é diferente da minha. Porque muitas vezes, e a gente às vezes não faz isso, mas que seja a maioria das vezes a gente fazer isso. Isso aí. E também é a questão que a gente volta, né? Ter paciência, cada um com o seu processo, com o seu tempo, com os seus próprios desafios. Né? Exatamente. Gente, muito obrigada. Foi uma Obrigada, super Amanda. Conversa. Agradeço aí quem ouviu a gente também. Você quer deixar teu Instagram, Raquel, para compartilhar teu contato também como psicóloga? Eu quero. Meu Instagram é Raquel_Prado. Acho que é só isso. Eu sou péssima. Mas qualquer coisa a gente vai pôr aqui também o link. Exatamente, por favor, alguém me ajuda. Raquel_Prado. M Prado, tem um Mzinho. Raquel_M Prado. Porque já tinha uma Prado. Ah, por favor. outra Raquel Prado. Tinha, e é com CH também. Mas tá bom, e Raquel também, muito obrigada. Obrigada. Você quer compartilhar seu contato também? Compartilhar só se for do meu filho. @mãe. Ótimo, bem isso. Não, ele tá lá no Instagram, Arthur C. Miller, né, o nome dele, jogador e tal. Eu não tenho Instagram aberto, mas assim, sigam vocês, né? Sigam o meu filho, sigam a Bessa, sigam a Amanda, sigam a Raquel Prado e tá tudo certo. Boa! Sigam a Vessel Experience também, a Vessel Sports, e nos vemos numa próxima.